Tudo bom? Boa noite. Nós somos um grupo formado por mim, Guilherme. Por mim, João Malta. E por mim, Pedro Mesquita. Essa aqui foi nossa ideia inicial para organização dos painéis, o fluxo, digamos assim, dos painéis na segunda iteração. A gente começa uma explorada rápida, né? A gente começaria aqui com um botão de novo jogo, que vem com esse drop-down com jogadores, caixa de texto, e aqui já vem a nossa comunicação com o controller, né? Que obviamente vai se comunicar então com o model para criar de fato os jogadores, enfim, organizar isso tudo, né? Enfim, aqui a gente vê também na hora da criação, a gente faz esse teste de se já existe alguém, etc. Aí, quando termina aqui, a gente define a ordem dos jogadores, e aí a partir disso é o próprio controller que nos fala quem é o jogador atual, né? Obviamente, de novo, falando com o model, e aí a partir daqui a gente pode jogar o dado, enfim, jogar o dado, a gente recebe o dado, a gente então se move, vai para a nova posição e o peão anda, né? A gente também escolheu, para mostrar o jogador, a gente faz o fundo, a gente imprime o tabuleiro e o fundo é com a cor do jogador. Nesse caso, o jogador é vermelho, né? E aí, no final das contas, para cada casa que ele cai, ele verifica se é a propriedade, ele verifica falando com o controller, né? Caso seja, ele exibe a carta da propriedade. Caso não, ele notifica que foi o fim da jogada e acabou. Então, a gente vai mostrar agora como é que ficou essa aplicação no final das contas. Bom, aqui é a nossa tela inicial. A gente tem o banco imobiliário, novo jogo, carregar jogo. Por enquanto, nessas coisas temporárias, a gente está usando o JOption Pane para enfim, desses avisos, mas enfim, a gente sabe que não é para usar, mas é só porque são coisas temporárias, né? Enfim, então tem aqui novo jogo, a gente vai ver a quantidade de jogadores e aí, obviamente, se a gente voltar, a gente volta para a tela inicial a todo momento, né? Aqui volta para a tela inicial, enfim. Então, com os jogadores, pode escolher aqui de 3 até 6. Eu vou escolher 3 pela simplicidade. E aí ele pergunta qual é o nome do jogador. E, enfim, o nome tem que ser entre 1 e 8. Então, não vou botar nada. Eu vou botar vermelho. Ele vai reclamar que o nome deve ser no intervalo 1 a 8. Se eu deixar esse aqui que está escrito já, que é maior que 8, tentar botar, ele vai reclamar que o nome deve estar nesse intervalo. E se eu botar um nome válido, por exemplo, ABC, vermelho, ele vai criar sem problema e vai aumentar aqui o nome do jogador. Agora, se eu tentar adicionar um outro um ABC de novo, vermelho, ele vai reclamar que o nome e cor já existem. Se eu mudo o nome, mas deixo vermelho, ele vai reclamar que a cor já existe. E se eu faço ABC com uma nova cor, ele também reclama que o nome já existe. Então, vou fazer aqui CBA, vai ser azul, né, que não foi ainda, e kkkk, uma risada. Pronto, esse vai ser o novo. E agora, você pode ver que a gente está iterando o peão, que ele está andando sozinho. Por enquanto a gente fez assim. Bom, eu vou falar, antes de falar sobre o peão e sobre essas coisas, que não é minha parte, eu vou falar, na verdade, sobre a parte dos dados. Então tem aqui a parte de fundo indica quem é o jogador da vez, que no caso é laranja, como pode ver aqui, e também aqui é laranja. Enfim, e aqui, jogando os dados, a gente recebe os dados que a gente jogou. Aí vão ficar aqui até o final da rodada, em teoria. Mas a gente não fez a rodada acabando ainda. Antes dos outros dois falarem sobre o peão e etc. Não, mentira, falem sobre o peão e aí eu falo sobre a conexão das classes depois. Beleza. Falando um pouquinho sobre o tabuleiro, a gente basicamente fez para carregar essa tela a carregar e exibir a imagem de 70% do mapa, que foi o que a gente recebeu. Mas acho que a coisa mais importante de falar, mais interessante nessa parte, foi que a gente usou o conceito super-chave, né, para fazer as coordenadas das casas. Funciona tipo funciona muito parecido com um dicionário que guarda o endereço exato x e y da posição. A gente usou inclusive a coordenada com point do próprio Java.
É pra fazer a posição da pessoa aparecer. Pode mostrar um pouquinho no código, esse pedaço rapidinho? Posso, Aquele claro. map que eu tinha ensinado. Desculpa. É no painel tabuleiro. Isso, aqui. Isso. É aquela parte que tá grandona lá, que vai descendo, vai descendo. Aqui? Não. Vai descendo. Não, aqui eu fechei as coisas aqui. Tem carregar a imagem do mapa, exibir cartas. Calma aí. Só. Eu acho que eu já sei essa Ah, não, aqui. não precisa exibir tudo não. Acho que é essa aí mesmo, Vou mostrar só esse aqui. basicamente vai mostrar que a gente fez as coordenadas usando o map, de fazendo, tá na posição 1, tá na posição 2, tá na casa 3, na casa 4, e vai pegar a posição que a gente definiu como default daquele quadradinho, usando o map que o professor passou em aula, né? Tá. Fora isso, a gente também botou a parte do peão, que foi implementado para quando o jogador estiver ativo, representar corretamente o peão que ele está, né? Por exemplo, o peão laranja é o fundo laranja e pega diretamente pelo nome da classe do jogador. Ele pega a imagem que ele tem que... A imagem do peão tem nome parecido com a cor do jogador, então ele pega direto essa associação. E a parte da movimentação, né? Ele consulta o mapa daquelas coordenadas e faz um cálculozinho baseado na conta para fazer... Eu fiz esse cálculo basicamente, né? Na mão. Para saber em qual fase ele deveria estar para fazer o peão se movimentar. Mas como essa interação era focada na demonstração visual, a gente fez o código de teste, que no código está escrito, né, como iniciar teste de loop, que usa basicamente um timer para ficar lançando um peão para cada uma das próximas casas. Aí a cada 2 segundos ele fica dando esse efeito de pular para frente, pular para frente, pular para frente, simulando a movimentação do jogo, né? Na próxima interação a gente planeja associar essa movimentação ao rolamento de fato dos dados que já está implementado, mas a gente não vê essa associação porque focamos na parte visual. E além disso, né, tem a parte dos dados que o Guilherme já falou, né, essa parte visual. E é bom também frisar que a gente fez por enquanto com um peão, mas também por questão de integração com controller, modo, etc. A gente ainda não fez imprimindo todos os peões de uma vez, porque teria que pegar os dados de todos os peões, todos os jogadores, e enfim, como esse não era exatamente o foco por enquanto, tipo assim, as interfaces que eu vou falar depois, que o Pedro fala a parte dele, poderia incluir isso, mas a gente acabou não fazendo e, enfim, para imprimir todos os peões precisaria de uma integração maior e a gente, como esse não era o foco, a gente vai deixar então para a próxima interação. Opa, tinha acordado para mim. Pessoal, falando um pouco mais sobre a renderização das cartas, né, e a associação delas com a posição do peão. Basicamente, a gente fez uma relação de 1 para 1 com as cartas do tabuleiro com os nomes de cada carta. Então, o ponto de partida seria o 0 e o Leblon, que é a primeira propriedade, seria o nome 1.png. Então, como é que a gente faz para renderizar a carta? A gente chama, a partir do Graphic Studio, né? A gente chama a função de desenhar, né? Que agora não lembro exatamente o nome dela. Eu acho que é o Draw Image, se não me engano. Draw Image. Aí a gente pega a posição atual do peão, né, que é uma função que tem do jogador, do peão do jogador, e aí a gente passa como parâmetro o valor que essa função retorna. Se esse valor for de uma propriedade, a gente pega essa imagem, associando a posição do peão com o nome da imagem, e renderiza ela para aparecer aí pro tabuleiro, né? Tá bom. Então, essa é a parte gráfica, esse é o resultado final. Como você pode ver, está imprimindo todas as propriedades aí. Agora, um pouco mais sobre a estrutura, a gente fez aqui, eu vou mostrar logo nos arquivos mesmo, a gente não fez nenhum esqueminha bonitinho, infelizmente, mas a gente implementou obviamente tem várias classes aqui na Vue que são importantes, né? Tem todos os painéis e tal. Mas o que nos importa mesmo é o facade,
tá? Então a gente fez esse facade e... Cadê o outro facade? Tá. Bom, eu não sei... Facade só. Não, tem o facade model também. Ele tá aqui, mas eu não sei aonde que eu... Eu não sei onde é que eu coloquei ele. Que ele não tá aparecendo aqui. Mas enfim, ele é... Ah não, aqui é o teste, desculpa. Aqui o facade model e o facade view são as, digamos assim, são as APIs, né? São o facade de cada um desses dois. E eles se comunicam com o controller. O controller não tem um próprio... a gente não fez um próprio facade porque... bom, a gente assumiu que a ideia do controller de fato, ela é praticamente um facade próprio que conecta a parte... que obviamente controla, né, por baixo dos panos o que está acontecendo, mas também que conecta a parte, digamos assim, o back-end com o front-end. Então, por isso que a gente não fez um facade para ele, a gente fez facade só para os outros dois, para facilitar deixar mais direto esse contato, né? Basicamente, e de importante aqui dentro do controller, a gente tem essa classe criação de jogadores que controla toda a lógica no menu de criação de jogadores. Então a lógica do nome dos jogadores, da cor dos jogadores e tal, e depois no final, quando está pronto, além de embaralhar, ela enfim, manda para outra classe, que é essa classe partida, o nome dos jogadores. Essa classe cria ela cria jogadores no próprio model usando facade. E enfim, depois ela passa e depois a gente pode acessar pelo turno, também se comunicando com a facade model. A gente pode ver funções como o get jogador atual, get próximo jogador, etc e tal. Então a gente criou essas classes para organizar a lógica dos jogadores atuais, dos dados, etc. Então é isso que nos importa por enquanto. E na Vue a mesma coisa. Singleton, a gente fez alguns singletons. Essa turma é singleton, a gente fez aqui, essa turma a gente ainda está em dúvida se é singleton ou não, mas partida é singleton, criação de jogadores é singleton, porque só acontece uma vez também, só precisa controlar isso uma vez. Calma, desculpa. Não, Vue, né? Não, desculpa, na Vue não tem nenhum singleton, não. Enfim, são essas aqui. Ah, não, desculpa, claro que tem. Os facades são também singletons, os dois. Então a gente fez, além de ser facade, ele também é singleton. E a gente não aplicou a gente não aplicou ainda um observer, porque, assim, como dá pra ver aqui pela imagem no Figma, todas as coisas de controle são muito, tipo assim, digamos, pergunta e resposta. Tá? Então, pergunta, resposta. Pergunta, então, você chama uma função e espera a resposta dela. Então, a gente achou que o observer não faria tanto sentido para essa iteração, que acabaria complicando demais o que a gente está fazendo. Então, a gente pensou em aplicar o observer na terceira iteração, quando for ter eu não sei, a gente não sabe exatamente se é a terceira ou quarta iteração, mas em alguma das próximas iterações, quando for ter de fato a integração entre o view e o model completa, né? Definindo todos os jogadores, todas as propriedades, tudo certinho, né? Enfim, definindo a jogada, quantas casas anda, etc e tal. Então isso a gente vai aplicar. O João, você tinha falado. Eu falei pra gente botar. Eu tinha sugerido, né? Que a gente fosse fazer a parte do observe durante a etapa de compra do jogador, quando ele cai no painel, quando ele quer comprar ou não. Aí a gente faz o observe durante esse momento. Sim, exatamente. Então, pra comunicar com com a coisa e tal. Então, isso a gente pensou em fazer um observer, mas a gente achou que por enquanto não ia ser um bom momento para fazer o observer. A gente pensou em talvez fazer esse observer no fim da jogada, mas como a gente acabou também não completando a jogada, porque a gente fez só o peão fazendo o ciclo, né, e não andando de fato para casa correta, porque isso também envolveria uma integração maior com o model. A gente também não fez esse observador, então a gente tem esses planos de fazer o observador, mas por enquanto a gente ainda o observer, né, por enquanto a gente não fez. Então essa foi a aplicação. Deixa eu só ver no PDF se falta alguma coisa. Não, é só isso. Então, muito obrigado pela atenção
E, enfim, é isso. Essa foi a nossa segunda interação.